O tema da mensagem de hoje, eu acho que ele nunca foi tão urgente. A gente está vivendo um momento em que tantas pessoas têm sido atacadas na sua mente, mesmo tendo bases muito bem firmadas na sua fé. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre mentalidade, porque pastoreando há alguns anos eu tenho percebido, irmão, olha para mim e não se distrai, que tem muita gente parando na jornada de fé ou tendo uma jornada inconstante, não por conta da quantidade de fé que tem, mas por conta da qualidade dos pensamentos que carrega. Se eu tenho uma fé bem firmada, mas a minha mente não é funcional, eu posso ter uma jornada inconstante e estar achando que é falta de fé. Se eu tenho uma fé muito bem firmada, mas algumas partes da minha mentalidade não foram redimidas, eu posso viver uma jornada inconstante e achar que isso tem a ver com o que eu creio. Tem muita gente que crê certo, mas pensa errado. Vou falar isso de novo. Tem muita gente que crê certo, mas pensa errado. E muitas vezes os pensamentos que a gente tem sabotam a fé que a gente carrega. Pastor, me dá um exemplo prático. Eu conheço pessoas que creem que Jesus pode salvar e curar, mas quando estão prestes a receber a sua cura, a sua mente começa a dizer: isso é loucura, não vai acontecer, isso é coisa da sua cabeça. A nossa mentalidade muitas vezes rouba de nós aquilo que a fé quer acrescentar, e é por isso que é tão importante termos uma fé fundamentada, mas também uma mentalidade redimida. Alguém está comigo? Diga amém. A Bíblia diz, Provérbios 4, 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Igreja, olha para mim. No original, quando a palavra diz sobre tudo, no original tudo significa tudo. Se a Bíblia pudesse escolher, e ela poderia ter escolhido qualquer outro item na nossa jornada, qualquer outra parte de nós, ainda assim a Bíblia escolheu o centro das nossas emoções como o lugar que a gente precisa mais proteger. A Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, sobre todas as coisas, sobre todas as áreas. Guarda o centro das suas emoções, porque é de lá que provém as fontes de vida. O coração, nesse entendimento bíblico, fala a respeito do centro das nossas emoções, fala a respeito dos nossos pensamentos, fala a respeito das nossas vontades. E é interessante porque se o nosso coração não estiver alinhado, se o nosso coração não estiver redimido, sem perceber, a gente pode se perder. As nossas motivações podem se perder, por mais que as nossas ações sejam boas. Se as nossas motivações estiverem erradas, irmão, guarda isso, fazer a coisa certa do jeito errado se torna a coisa errada. Se eu quero viver uma história com Deus só para provar na antiga igreja que eles não reconheceram o que eu carregava, mas agora eu estou fluindo, isso é buscar a coisa certa do jeito errado. Se eu quero viver uma nova estação só para provar para quem fazia parte da minha velha estação que eu estou vivendo algo maior e mais glorioso, isso é buscar a coisa certa do jeito errado. Mas sem perceber, muitas vezes a nossa mentalidade nos sabota. Estamos perseguindo algo bom, mas estamos correndo atrás disso debaixo de uma perspectiva errada. Alguém está comigo? Diga amém. Existem vários tipos de mentalidade. Uma das mais comuns é a mentalidade de fuga. Como eu vi isso lá em Miami? Quase 5 anos pastoreando, e eu via muita gente que não só era estrangeira, imigrante, mas alguns deles estavam debaixo de uma mentalidade fugitiva também. Por quê, pastor? Porque não foram construir uma história na América, foram fugir de uma história do Brasil. Nem todo mundo que está na América, por exemplo, dos que eu pastoreei, nem todos, tá? Existe uma parcela grande, mas nem todos foram para governar na América. Alguns só querem se esquecer do Brasil. Nem todos foram para empreender na América. Alguns só querem deixar para trás algumas marcas e histórias ruins do Brasil. Quantas vezes eu tive que ministrar sobre grandeza e eu tive que falar sobre isso com a igreja: ei, irmão, você veio para fazer algo com Deus na América, você não veio para fugir do velho, você veio para perseguir o novo, você não veio para fugir do passado, você veio para construir o seu futuro, você não veio por conta de traumas do passado, você veio para viver uma nova história com Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Joe, vamos junto, lindão. Eu só tenho 30 minutos para a gente queimar, vamos junto, eu preciso de você. O problema de uma mentalidade fugitiva é que ela está sempre tentando dar uma resposta ao passado. É alguém que está num novo relacionamento incrível, mas está mais preocupado em dar uma resposta para o relacionamento anterior, para dizer que agora você está melhor do que antes, do que na verdade usufruir da graça do seu novo relacionamento.
É alguém que está numa nova igreja e ao invés de usufruir de uma casa saudável, está sempre tentando mostrar para a casa anterior que eles não perceberam o quão bom você era, ou o que você carregava, ou o potencial que você tinha. Irmão, olha para mim, nós não podemos construir o novo olhando para o velho, porque as coisas velhas ficaram para trás, e em Jesus tudo se fez novo. O novo tem que ter cheiro de novo. Outro tipo de mentalidade que tem sabotado muita gente é uma mentalidade ansiosa. Estamos tão preocupados com os gigantes que podem surgir, que estamos cansados para enfrentar os gigantes que já se levantaram. Tem gente que está tão preocupado com o gigante que vai enfrentar na quarta-feira, com uma reunião importante que tem na quinta-feira, que esqueceu que existem gigantes se levantando para roubar uma palavra de vida que você pode receber exatamente agora, irmão. Existem gigantes que vão se levantar amanhã, mas existem gigantes que já se levantaram hoje. Mentalidade ansiosa se consome pelas próximas batalhas, pelos próximos desafios, pela próxima estação. Um dos maiores problemas da ansiedade é que ela sempre coloca a gente num tempo que ainda não existe, e por isso a gente não consegue militar com aquilo que já está acontecendo. Eu lembro de um livro que eu li alguns anos atrás, e o autor dizia mais ou menos assim: o problema da gente viver sempre com uma expectativa para o futuro é que quando aquilo que um dia era futuro se torna presente, vai encontrar a gente ausente, esperando o próximo futuro chegar. Tem gente que sonhava com uma estação que já está vivendo, mas nem consegue usufruir, porque já está sonhando com a próxima. Tem gente que sonhava com romper, já está vivendo esse romper, mas nem consegue usufruir, porque já está sonhando com o próximo. Sabe, esse é o tipo de mentalidade que eu preciso controlar o tempo inteiro. Porque a gente está vivendo um romper, e a nossa igreja está com 6 mil pessoas, 8 mil pessoas, 600 pessoas se batizando a cada 2 meses. Mas se eu não vigiar, minha mente já está preocupada com o porquê não temos um espaço para 3 mil crianças ainda. E ele vai ficar pronto, a gente vai inaugurar. E aí a minha mente, ela quer me levar para um lugar que eu já vou me preocupar. Por que não temos um auditório para 6 mil pessoas por culto ainda? E a gente está sempre perseguindo o próximo. Pastor, isso é ruim? Depende. Se a expectativa pelo próximo rouba de você a alegria e a gratidão do que você já está vivendo, você vai sempre viver perseguindo algo que não chega. Existe outro tipo de mentalidade que tem sabotado muita gente, irmão, que é a mentalidade de escassez. A mentalidade de escassez me faz enxergar todo o futuro e as promessas e as possibilidades, não segundo aquilo que Jesus carrega, mas segundo aquilo que eu carrego. Irmão, guarda isso. Sobre toda a promessa que o Senhor me fez, se eu olhasse para mim e procurasse no espelho as respostas para aquele comissionamento, eu me frustraria. Foi assim com cada herói da fé. Deus chama Moisés, Moisés olha para si e ele fala para Deus: Deus, mas quem sou eu? A resposta de Deus para Moisés é: eu estarei com você. Talvez a expectativa de Moisés era que Deus pudesse falar algo bom a respeito dele. Quem sou eu? Moisés, você é o cara, você foi preparado para esse tempo, você foi ensinado para esse tempo, você é forte, você é corajoso. Não é isso que Deus fala. Em outras palavras, é como se Deus falasse: Moisés, eu sei que você não tem o que precisa, mas eu quero te lembrar, eu estarei com você. Mentalidade de escassez, ela olha tudo a partir de uma perspectiva de falta. Guarda isso, irmão. Deixa eu abrir um parênteses aqui para empreendedores. Tem alguém que é empreendedor aqui? Eu tenho um desafio no meu time, porque eu sempre quero trazer uma visão ou algo criativo, e sempre tem pessoas que querem criticar a visão enquanto ela está sendo gerada. Você conhece alguém assim? Você nem começou a sonhar, alguém já está dizendo que é impossível fazer. Aí alguém comentou comigo uma dinâmica que o Walt Disney usava para criar, e aquilo ressignificou tanta coisa dentro de mim. E esse parênteses aqui, por mais que não seja necessariamente ligado à palavra, pode abençoar alguém que está aqui. Ele tinha uma sala, e a primeira sala era uma sala mais lúdica. E nessa primeira sala, ele entrava lá só para sonhar. Então eles pensavam em coisas incríveis, em coisas extraordinárias, em coisas extravagantes, em coisas autênticas. Depois que eles saíam dessa primeira sala, parte do time ia para a segunda sala. E nessa segunda sala, era a sala onde eles operacionalizavam a visão. Como a gente vai tirar do papel, como a gente vai fazer isso acontecer, como a gente consegue cumprir isso. E existia uma terceira sala. A terceira sala era a sala da crítica. E a sala da crítica é quando aquilo que foi sonhado, visionado, já foi operacionalizado, já foi esquematizado. Agora eles iam para um lugar onde eles pensavam tudo que poderia dar errado. E se isso aqui acontecer, e se esse cenário acontecer, e se isso aqui acontecer. E sabe o que é interessante? Muitas vezes
A gente está debaixo de uma mentalidade de escassez tão grande que quando Deus nos dá uma visão extraordinária, a gente já leva direto Ele para essa sala, para dizer: Deus, você não está entendendo, eu não tenho o que precisa para viver o que você está me mostrando. Eu não sei o que eu precisaria saber para viver o que você está me dizendo. Eu não sei, eu não tenho, eu não posso. Irmão, mas guarda isso, se Deus está te mostrando algo, não é necessariamente porque você tem, sabe ou pode, mas é porque Ele tem, Ele sabe, Ele pode e Ele quer te levar até lá. Muitas vezes o como está roubando da gente o quem. Como vai acontecer? Eu não sei, mas quem prometeu é fiel para cumprir. Como vai se abrir? Como? Eu não sei, mas quem disse que vai abrir, Ele é poderoso para fazer. Irmão, esquece o como, confia no quem. Como vai ser? Como vai se sustentar? Como vai se pagar? Como vai se cumprir? Como? Eu não sei, o como eu não sei. Abraão também não sabia. Deus só deu um comando: sai da sua terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Pedro também não sabia. Jesus só disse: larga tudo e vem me seguir, eu vou te tornar pescador de homens. Talvez até aquele momento ele nem soubesse muito bem o que significava pescar homens. Mas ele não parou para gastar tempo com como, ele gastou tempo com quem. Se esse cara com uma palavra fez o que eu acabei de ver fazendo, imagina caminhando ao lado dele o que eu não vou ver. Mentalidade de escassez, ela sempre leva a gente para sabotar promessas e impossibilidades a partir de uma falta. Eu não tenho, eu não posso, eu não sei. Mas Deus tem, Deus pode, Deus sabe. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Alguém aqui nessa noite, do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. O recurso que você vai acessar não é seu, é dele. Eu preciso de criatividade, pastor. Onde eu procuro? No Deus Criador. O poder criativo de Deus fez tudo que existe quando nada existia. João diz: no princípio Ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Pastor, eu preciso de recurso financeiro. Onde eu procuro? No provedor. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é Jeová Jirê, o Deus da provisão. Todo metal precioso perseguido pela criação ao longo de todos os séculos foi enterrado por Ele lá. Ele criou tudo que existe quando nada existia. Pastor, eu preciso de sabedoria, eu tenho que tomar algumas decisões. Para quem eu peço? Para Deus? A Bíblia diz: aqueles que desejam sabedoria peçam a Deus, porque Ele dá livremente àqueles que pedem. Eu preciso de proteção, pastor. Os dias são maus, eu estou sendo perseguido. Em quem eu busco? Deus. O Senhor é a minha fortaleza, meu refúgio, socorro presente na hora da angústia. O Senhor é meu bom pastor, de nada eu terei falta. O Senhor é por nós, quem será contra nós? Deixa eu voltar para cá que eu tenho só 20 minutos para terminar. Alguém está comigo? Diga amém. Uma mentalidade redimida olha para as coisas não na perspectiva da terra, mas na perspectiva de Deus. Vai acontecer não porque é possível que aconteça, mas porque Deus disse que aconteceria. É possível um morto ressuscitar? Naturalmente não, mas se Jesus disse para Lázaro vir para fora, irmão, Lázaro vai para fora. É possível alguém andar sobre as águas? Não, pela física não, mas quem fez a lei da gravidade pode confundi-la ou brincar com ela. Imagina Jesus falando, e eu estou aqui só poeticamente viajando, tá? Jesus conversando com a gravidade. Gravidade, deixa eu te falar, você sabe dos seus limites, mas hoje eu preciso ressignificá-los. Então está vindo um cara aí, e quando eu chamar para vir comigo, ele vai caminhar sobre você. Jesus, não tem como, a densidade da água é menor. Não. Quando você não existia, o meu Pai te estabeleceu. Então agora só faz o que eu estou pedindo. Irmão, quando Jesus vem andando sobre as águas, Pedro olha para ele, fala: Senhor, se és tu, me faz ir ter contigo. Jesus fala: sou eu, Pedro, vem. E a Bíblia diz que quando ele coloca o pé para fora do barco, ele começa a andar sobre as águas. Sabe o que está acontecendo? Pedro está andando sobre algo que não faz sentido. Mas por que ele está andando? Porque o recurso sobrenatural ele buscou em Jesus, não nele. Ele não disse, ei, espera aí que eu estou indo até você. Ele disse: Senhor, se é você, me faz ir até você. Muitas vezes a gente não está vivendo o sobrenatural, o impossível, a sobrenaturalidade disponível em Deus. Por quê? Porque a nossa mentalidade de escassez está sempre esperando o melhor cenário possível dentro daquilo que é possível. Irmão, Deus não é o Deus do melhor cenário possível, Deus é o Deus do impossível. Quando dizem não dá, Ele fala: eu só estou começando. Quando dizem não tem como, não tem jeito, a última palavra continua sendo minha, diz o Senhor. Alguém está comigo? Diga amém.
Só que quantas vezes, mesmo a gente crendo no Deus do sobrenatural, buscamos em Deus uma resposta natural que seja pelo menos a melhor possível. Eu tenho um diagnóstico médico contrário. Cara, eu vou esperar pelo menos o melhor cenário possível. Não. Você tem que esperar o impossível. Deus, eu quero ver os médicos sendo contrariados, eu quero ver diagnósticos sendo confundidos. Jesus, eu quero ver o natural se curvando ao sobrenatural, eu quero ver a Tua palavra se cumprindo. A Tua palavra diz que se nós cremos e não duvidarmos, tudo é possível ao que crê. A Tua palavra me ensinou que a fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. A Tua palavra me garante que se eu estiver no Senhor e as Suas palavras estiverem em mim, eu pedirei o que quiser e me será concedido. Pega essa chave, irmãos. Nossas batalhas são quase sempre ganhas na mente. E é por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa mente, da nossa mentalidade, das nossas emoções, das nossas percepções, da nossa visão de mundo. Porque às vezes a nossa fé até está alinhada, mas a nossa mentalidade pode sabotar a gente. Tem uma frase que ficou conhecida como sendo da Margaret Thatcher. Na verdade é de um outro autor chamado Frank Outlaw, que o pai dela sempre citava para ela. Mas ela usou essa citação em um discurso. Ela era conhecida como a Dama de Ferro, uma das mulheres mais importantes na política do mundo contemporâneo. E ela usou em um dos discursos, e essa frase dela, essa citação, ficou muito conhecida. Ela diz assim: cuidado com os seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com os seus hábitos, pois eles se tornam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, pois ele se torna o seu destino. Você percebe que o nosso destino é uma expressão de uma cadeia de situações que começa nos nossos pensamentos. O que eu penso modela o que eu falo determina o que eu faço constrói os hábitos que eu tenho, os hábitos que eu tenho, eles definem o caráter que eu carrego aponta para o meu destino. E é por isso, irmão, que é tão importante a gente viver o que a palavra fala de metanoia. A Bíblia chega ao ponto de dizer que para vivermos a vontade de Deus é necessário, é uma condicional, que a nossa mentalidade seja transformada. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Vocês estão recebendo de verdade? Sem uma mente redimida, transformada, é impossível viver a plenitude. A gente pode até viver algumas facetas daquilo que Deus tem, a gente pode viver até a parcialidade daquilo que o Evangelho é, mas para viver uma vida plena e para acessar o Evangelho pleno, é necessário que a minha mentalidade seja redimida. A gente lê uma frase como essa da Margaret Thatcher, do Frank Outlaw, tanto faz, e é interessante, mas a Bíblia já falava sobre isso séculos antes. A Bíblia diz em Provérbios 23:7: assim como você pensa na sua alma, assim você é. E é por isso que eu preciso ter o meu pensamento, a minha mentalidade redimida. A graça me tornou filho de Deus, mas se a minha mentalidade não for de filho, eu vou viver pedindo as coisas como um favor. Eu não sei vocês, irmão, mas eu, quando entro na casa do meu pai, eu não peço favor para abrir a geladeira, eu abro a geladeira. Eu não peço por favor para sentar no sofá, eu sento no sofá. Por quê? Porque eu sou filho, e a minha filiação me dá acesso e intimidade na casa do meu pai. Logo, na minha jornada de fé, quando eu entendo que recebi o espírito de adoção, pelo qual eu clamo Abba Pai, eu fui adotado, eu não sou mais escravo, agora eu sou filho. Então tem muitas coisas que eu não vou pedir como favor, eu vou acessar como herança. Eu tenho livre acesso. Por quê? Porque o meu pai é o dono. Então eu tenho como filiação e herança acesso a toda boa palavra, a toda boa promessa, a toda herança justa, a paz que excede todo entendimento, a proteção em meio a cenários de caos. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Não é só sobre ser filho, você tem que se enxergar como filho, você tem que se mover como filho. Alguém comigo aqui? Não é só sobre ser livre. Existia um ditado romano que eu acho muito interessante. Eles diziam: não basta ser honesto, você precisa parecer honesto. Igreja, não basta ser livre, você precisa saber que é livre. Quem sabe quem é, sabe o que pode. Não basta ser filho de Deus, você precisa se mover como um filho de Deus. Um filho tem livre acesso na casa do pai, um filho tem liberdade na casa do pai, o filho tem liberdade para conversar com o pai, o filho tem liberdade para acessar tudo aquilo que é do pai. Olha o que a Bíblia diz, eu já ministrei sobre isso aqui.
Biblicamente, maturidade, nesse texto, está diretamente ligado à nossa medida de revelação de quem Deus é. A Bíblia diz que enquanto o filho, ele é menino, por mais que seja herdeiro de tudo, de nada difere de um escravo, até chegar no momento da sua maturidade, e aí então ele poderá acessar toda a herança. O que a Bíblia está dizendo é que, por mais que a gente seja filho, enquanto a gente não tem maturidade, revelação, entendimento de que somos filhos de Deus, por mais que a gente tenha por direito toda a herança, a gente ainda não tem acesso a toda ela. Igreja, olha para mim. Quando a nossa mentalidade coloca todas as coisas no lugar, a gente vai parar de pedir favor, a gente vai começar a usufruir da herança. Você não vai esperar que alguém te abençoe, você vai entender que em Jesus você já é abençoado. Você não vai esperar que alguém abra uma porta, você vai entender que a presença que você carrega já abre portas por si só. Lembra que a gente falou algumas semanas atrás? É como uma porta automática de shopping. Por que as portas de shopping se abrem automaticamente? Porque ela tem um sensor de presença. Como acontece no reino de Deus? As portas que o Senhor preparou para você vão se abrir porque existe uma presença que você carrega. E quando a presença se aproxima dessas portas, as portas se abrem. Por quê? Porque eu sou filho de Deus, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Alguém comigo aqui? Porque o Senhor é fiel em todas as suas palavras, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque toda palavra que sai da boca de Deus gera uma nova realidade, porque Deus não depende de homens para ser quem Ele é, porque Deus é Deus no princípio, Deus é Deus na eternidade passada, continua sendo Deus hoje e para sempre, porque para Ele ontem e hoje são como se fossem o mesmo dia, porque nele tudo subsiste. Ele tem a plenitude sobre todas as coisas. Ele diz haja e algo acontece. Ele diz para que o sol pare e toda a terra pare de rotacionar. Irmão, Deus é Deus. Você pode declarar isso comigo? Diga: Deus é Deus. Se a minha mentalidade não estiver alinhada, eu paro de olhar para Deus como Deus das coisas impossíveis e eu começo a olhar para Deus como Deus das coisas difíceis. Igreja, não reduz o Deus do impossível ao Deus das coisas difíceis. Deus pode todas as coisas. Pastor, o meu casamento está por um fio. Deus pode? Pode. Inclusive, se o seu casamento já desmoronou tem anos, se você quiser, eu creio que Deus pode mudar a sua história. Temos testemunhos como esse. Eu fui pregar em Boston, o motorista que me pegou no hotel, ele falou: eu fiz questão de vir dirigir para você. Eu falei: é, meu irmão, por quê? Porque eu estava, eu não me lembro, 5 anos, 6 anos divorciado, comecei a ouvir as suas pregações, comecei a crer no meu milagre, e agora a gente vai chegar na igreja, minha esposa é uma das voluntárias, Deus mudou minha sorte, Deus restaurou meu casamento, Deus mudou minha vida. Aí eu cheguei lá, cara, esse dia foi difícil para pregar. Eu cheguei lá, veio uma pessoa, estava em Boston, Massachusetts, lá no norte, veio uma pessoa, eu não lembro de onde que ele era, não sei se era da Georgia, eu não lembro. Ele falou: pastor, eu dirigi não sei quantas horas para estar aqui, eu trouxe um presente profético para você. Eu falei: obrigado, meu irmão. O que você trouxe? Eu trouxe uma rede. Eu quero ministrar descanso sobre a sua vida, porque eu estava divorciado. Irmão, o mesmo testemunho, eu estava divorciado, Deus mudou a minha sorte, minha família está restaurada, meus filhos estão brincando no kids. Irmão, olha para mim, Deus não é o Deus só que entra em cena quando as coisas são difíceis. Deus é aquele que dá uma palavra até quando a esperança já se foi. Lázaro não estava morto há alguns minutos, Lázaro não estava doente ou moribundo, não, Lázaro já havia morrido faz 4 dias. Mas o Deus da vida libera uma palavra sobre um homem morto e ele volta a viver. Quando algo sai da boca de Deus, o sobrenatural começa a tomar forma. Mas a gente tem que ter essa mentalidade, precisamos pensar no sobrenatural. Irmão, olha para mim, os seus passos sempre vão na direção dos seus pensamentos mais fortes. Tem gente que fala sobre o problema o dia inteiro, mas não consegue gastar meia hora falando sobre milagre. Se você pensa milagre, você fala milagre, você vive milagre. Se você pensa promessa, você fala sobre a promessa, você vive promessa. Se você pensa em romper, você fala sobre romper, você vai romper. Se você fala problema, você vive problema, você vai ser cercado por eles. Se você fala de dificuldades, você pensa em dificuldade, você vive dificuldade. Irmão, guarda isso. Alguns vão dizer: pastor, isso não é positivismo. Não, isso é coerência. Se eu desejo viver milagres, eu preciso falar sobre eles. Eu preciso trazer à minha memória aquilo que me dá esperança, porque o que está ruim todo mundo já está vendo, irmão.
Chamado profético da igreja não é para falar sobre o que todo mundo vê, é sobre falarmos aquilo que o mundo ainda vai ver. Falamos sobre uma igreja que hoje muita gente está vendo quando ela não existia. Falamos sobre um Kids que hoje nem a gente ainda está pisando, mas em algum momento ele vai existir. Já falamos sobre cultos como esse, quando parecia impossível, hoje se tornaram naturais. Todo visionário precisa caminhar debaixo de uma vocação, de um encargo profético. Você vê o que ninguém viu, você fala o que ninguém falou, e você vai viver o que ninguém ainda viveu, porque fomos chamados para fazer história. Alguém comigo aqui nessa noite? Aleluia, aleluia. Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Aleluia, aleluia. A mente é um ótimo carona, mas é um péssimo motorista. As suas emoções vão fazer parte da sua jornada, mas não podem governar ela. As suas emoções, os seus sentimentos vão fazer parte da sua jornada, mas não podem ser quem lidera ela. Tem uma frase do Bill Johnson que eu amo. Ele diz que a fé não significa negligenciar o problema, significa não dar a ele um lugar de influência. A fé não significa que eu vou fingir que o câncer não é câncer, que o boleto não é boleto, que a dívida não é dívida, que o gigante não é gigante. Isso não é fé, isso é loucura. A fé não é fingir que o problema não existe. A fé é se mover por uma realidade acima do problema. Não é sobre criar uma realidade paralela, é sobre se mover debaixo de uma realidade superior. O câncer existe, mas existe uma palavra de Deus que está acima do câncer. O problema existe, mas existe uma promessa de Deus que está acima do problema. Os gigantes existem, mas existe uma proteção de Deus que está acima do gigante. Irmão, precisamos ter uma mentalidade dos céus, falarmos sobre as realidades dos céus, confessarmos as realidades dos céus, e assim viveremos as realidades dos céus. Alguém está comigo? Diga amém. Você percebe que alguém que está em crise no casamento já se imagina divorciado? Ao mesmo tempo que ele gastaria se imaginando sendo alcançado por Deus, ele gasta imaginando como vai ser se ele divorciar. Cara, como vai ser? Com quem que fica as crianças? Como é que vai ser? Como é que eu vou falar isso para os nossos filhos? Com quem que fica a casa? Com quem que fica a empresa? Como é que eu faço isso? Ao mesmo tempo que a gente gasta pensando em problemas, a gente pode gastar gerando milagres. Cara, eu creio, Deus vai mudar a nossa sorte, Deus vai entrar com providência, Deus vai dar algum escape, Deus vai dar alguma estratégia, Deus envia pessoas certas, nos envolve de pessoas com conselhos de sabedoria. Pai, eu não tenho mais o que fazer, eu estou exausto, mas o Senhor pode mudar a minha sorte. Jesus envia conselheiros. Pai, muda o coração da minha esposa, muda o meu coração, muda a nossa mentalidade, derrama um bálsamo sobre a nossa mente cansada. Jesus faz o sobrenatural acontecer. O Senhor é o Deus da segunda chance, nos dá uma segunda chance, poupa os nossos filhos. Você percebe? O mesmo tempo que a gente gasta imaginando o pior cenário, a gente pode gastar gerando o próximo milagre. Toda pessoa que tem pensamentos de morte, ela já imaginou como seria se ela colocasse um ponto final na sua vida. Todo homem de negócio que está enfrentando dificuldades no seu business já imaginou como seria se ele falisse. A nossa mente funciona assim, olha para mim. Ela cria possíveis cenários e a gente vai imaginando como seria. O problema é que aquilo, abaixa um pouquinho o volume, não, aquilo que parecia uma loucura no início começa a não ser tão surreal depois de um tempo. E é assim que o inferno trabalha muitas vezes, com sugestões. A primeira batalha na mente acontece no Jardim do Éden. Por conta dessa batalha a gente perdeu acesso ao Pai. Guarda isso, irmão. Gênesis fala que a primeira conferência profética, ela acontece entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E no sexto dia, Deus diz assim: façamos então o homem à nossa imagem e semelhança. Mas a Bíblia diz que tempos depois, Eva é tentada pela serpente, e a serpente trabalha com uma sugestão. A serpente não obriga Eva a fazer, a serpente não faz por Eva, mas ela só sugere. Ela diz: olha, se você comer do fruto, você vai ser como Deus é. A loucura que ela já era. Foi feita a imagem e semelhança do Criador, tinha livre acesso a Deus. Irmão, guarda isso. Quando eu não sei quem eu sou, eu posso perder tudo tentando conquistar o que eu já tinha. Como que o inferno trabalha com Eva? Sugestão. Agora vamos para Jesus, o segundo Adão. A Bíblia diz que ele acaba de ser batizado, uma voz do céu diz: esse é o meu filho em quem eu tenho o meu prazer.
Então Jesus se recolhe, fica 40 dias no monte, ele está no deserto, jejuando, orando, e aí ele é tentado. Qual é a primeira tentação que Jesus enfrenta no seu ministério? Uma sugestão do inferno. Satanás fala para ele: se você for o Filho de Deus, dá uma ordem para que essas pedras se tornem pães. Irmão, olha para mim. Se o pecado que roubou da gente acesso ao Pai, se Satanás tentou Jesus no início do seu ministério, o que faz a gente acreditar que a nossa mente não vai ser tentada com sugestões o tempo inteiro? É por isso que a Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o centro das suas emoções, porque é de lá que provém as fontes de vida. Você sabe por que é tão perigoso essa agenda que tenta sexualizar crianças e relativizar gênero desde pequeno? Porque aquilo que pra gente algumas gerações atrás parecia surreal começa a se tornar aceitável. Irmão, se você conversar com seu filho adolescente, te garanto que para a grande parte dos nossos filhos já não é algo mais tão assustador imaginar essa questão de sexualidade. Por quê? Porque isso vem sendo falado o tempo inteiro. Uma das coisas que o inferno utiliza para destruir fundamentos e princípios elementares e inegociáveis é a relativização. Aquilo vai sendo suavizado. Uma das coisas que a gente tem visto, inclusive no cenário da política, é a questão da narrativa. Alguém já ouviu falar sobre a força das narrativas? Existe uma frase, se eu não me engano, foi utilizada na época, no período nazista, que eles diziam que uma verdade, uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade. Estamos vivendo na geração da pós-verdade. O que é uma pós-verdade? É algo que nunca foi uma verdade, mas a gente começa a tratar como se fosse, de tantas vezes que a gente está ouvindo sobre elas. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Se até Jesus foi tentado por uma sugestão, a gente precisa entender que todos os dias algumas sugestões estão tentando a gente também. Talvez não tenha problema, talvez não seja bem assim, talvez você esteja sendo radical demais, talvez você está se envolvendo demais, talvez você está buscando a Deus demais. São pequenas sugestões que, quando encontram espaço em nós, podem destruir algo glorioso que estava sendo construído há muito tempo. Irmão, olha para mim, a Bíblia diz que João Batista, aquele que foi gerado no ventre estéril de Isabel, a voz que clama no deserto, aquele que preparou o caminho para o ministério de Jesus, a Bíblia diz que João Batista foi preso, e tempos depois ele manda chamar um dos seus discípulos, e ele fala: olha, pergunta para Jesus se de fato ele é o Messias que nós esperávamos, porque eu estou tendo algumas dúvidas se de fato ele é o Messias que dizia ser. Alguém já leu sobre isso? Alguém já ouviu sobre isso? Irmão, que loucura é essa? A voz que clama no deserto, o homem que prepara o caminho para o Messias, aquele que não queria desatar a sandália dos pés de Jesus e batiza Jesus nas águas, agora está em dúvida se de fato ele é o Messias aguardado. Por que, pastor, que isso acontece? Eu vou te explicar o porquê. Porque quando João Batista está preso, as únicas notícias que ele ouve sobre o que Jesus está fazendo são a partir de quem estava do lado de fora. Então os discípulos de João Batista começam a vir para ele dizendo: olha, ele está sentado com pessoas que eu não sei se o Messias sentaria. Ele imagina só, eu estou só viajando aqui, ok? Só parafraseando. João, você não está entendendo. Ele passou por Zaqueu e ele disse que ele queria jantar na casa de Zaqueu. Esses dias uma mulher que era uma prostituta se lançou aos pés de Jesus, começou a beijar os pés dele. Jesus, você não tem noção, ele está andando com cobradores de impostos, inclusive chamou um deles para ser seu discípulo. Jesus, ele está andando com pessoas que você, João, ele está andando com pessoas que você jamais andaria. Irmão, guarda isso. Uma convicção gerada desde o ventre de João começa a ser colocada em xeque por conta dos ruídos ao seu redor. João Batista, aquele que preparou o caminho para o Messias, chega ao ponto de ter dúvida se de fato Jesus era quem dizia ser. Irmão, se João Batista, por conta dos ruídos ao seu redor, começa a questionar uma convicção desde o ventre, não se iluda. Os ruídos de quem está ao teu redor podem roubar de você o seu destino profético. Guarda essa chave: não dê acesso a quem não te dá destino. Quando você filtra quem você ouve, você filtra o que você vive. Você quer viver milagres? Ouça pessoas que falam sobre milagres. Caminhe ao lado de pessoas que vivem milagres. Se for para Jesus, você pode fazer melhor, irmão. Você quer viver romper? Caminhe ao lado de pessoas que estão rompendo. Ouça histórias a respeito de romper. Você quer viver avivamento? Estude sobre avivamento. Ouça histórias sobre avivamento. Irmão, você precisa se cercar e construir um ambiente tão encharcado daquilo que você deseja viver, que não haverá espaço para pessoas roubarem de você uma firme convicção.
gente tem que selecionar muito bem quem ouve, porque quando eu seleciono o que eu ouço, eu defino o que eu vivo. Não esquece disso, irmão. A mente é um ótimo carona, mas ele é um péssimo motorista. 1 Coríntios 1:20 diz: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e é loucura para os gentios. Mas para aqueles que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem, eu amo essa passagem, no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas mais insignificantes do mundo e as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Você pode celebrar Jesus no seu lugar. O 1 Coríntios está dizendo: se a gente quer viver uma jornada de fé, a gente tem que aceitar a ideia de que toda proposta de Deus vai parecer loucura para o mundo, mas vai acontecer porque é Deus quem está propondo. Olha para mim, se você quer romper, você precisa aceitar a ideia de que as contas não vão fechar, de que você não vai ver sentido no que Deus está te pedindo para fazer, mas a única segurança que você tem é a essência, a origem de quem está te chamando. Quando Deus chama Noé para construir uma arca, não fazia sentido, ele nunca tinha visto, a chuva nunca tinha vindo. Segundo algumas linhas teológicas, até aquele momento não havia chuva dos céus, porque no jardim havia uma como é que eu vou dizer? Jesus. Névoa, obrigado, vou usar esse termo, eu tentei não utilizá-lo, mas vai ter que ser. Tinha como se fosse uma névoa do solo, e as gotículas vinham debaixo da terra para nutrir toda a plantação. Então, alguns teólogos acreditam que a primeira vez na história que a chuva entra em cena é durante um dilúvio. Irmão, Deus pede para Noé construir algo que ele nunca tinha construído, por um tempo que ele nunca tinha vivido. Mas por que ele faz? Porque é Deus quem está falando. Abraão ouve de Deus um pedido: sai do lugar que você está confortável, do meio da sua família, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e eu ainda não vou te dizer qual é. Por que ele fez o que fez? Porque era Deus quem estava falando. José é vendido pelos irmãos. Irmão, você tem noção do que alguém da tua família te vendeu como escravo? José é vendido pelos irmãos, fica anos prisioneiro. Mas por que ele não desistiu de confiar e aguardar pela promessa? Porque era Deus quem estava falando. Você percebe que faz sentido, ao invés da gente gastar tanto tempo questionando o nosso futuro, a gente gastar mais tempo discernindo a fonte das nossas expectativas? Se aquilo que você tem aguardado, irmão, foi uma promessa que saiu da boca de Deus, tenha certeza, quem prometeu é fiel para cumprir. Mas se aquilo que você está aguardando ansiosamente é só uma ideia sua, não tenha tanta certeza se de fato isso vai acontecer. Alguém me perguntou certa vez: pastor, como que eu posso saber a diferença entre insistência e persistência? É simples, tem que saber só se você tem uma palavra. Se você tem uma palavra, você está sendo persistente. Se você está tentando algo sem ter de Deus uma palavra, você está sendo insistente. Noé tinha uma palavra, José tinha uma palavra, Davi tinha uma palavra, Abraão tinha uma palavra, Moisés tinha uma palavra, irmão, Jesus tinha uma palavra. A Bíblia diz: pela alegria que lhe fora proposta, suportou a vergonha e a dor. Olhem bem para ele,
para que vocês não desanimem. A Bíblia fala a respeito de Jesus. Por que Jesus suportou tanta vergonha e humilhação e dor? Porque havia uma alegria proposta. A Bíblia diz que chega um ponto que Jesus fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. O que você precisa, irmão, para não desistir, não esmorecer, não parar, não desanimar? Você só precisa de uma palavra. Eu preguei sobre isso na semana passada, o poder de uma palavra de Deus. Eu queria em nome de Jesus que a gente saísse daqui debaixo desse entendimento. Pai, eu preciso de uma renovação na minha mente, e eu preciso me mover por uma palavra mais do que por qualquer coisa. Eu quero as suas palavras mais do que as propostas, eu quero me mover pelas suas promessas mais do que pelos cenários, eu quero me mover pelo que você fala mais do que pelo que os outros acham. Jesus, eu não me importo mais com o que os outros acham, eu prefiro uma palavra tua do que um bom plano. Jesus, eu não preciso mais de afirmação ou de aprovação. A aprovação dos outros não me move, a rejeição dos outros não me para. Se o Senhor disser que vai acontecer, eu creio, já aconteceu. Se o Senhor disser que vai abrir, eu creio, já se abriu. Se o Senhor disser que vai prover, eu creio, já proveu. Porque basta uma palavra sua e o sobrenatural se torna o meu novo natural. Quando a sua boca fala algo sobrenatural acontece. Salmos 37:30 diz: a boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei de Deus, e ele não pisará em falso. Eu vou finalizar aqui, eu quero que você guarde isso. Se nós nos movemos por fé, precisamos entender fundamentalmente o que a fé significa. O que é fé, pastor? Fé é pensar o que Deus pensa e falar o que Deus fala. A fé é enxergar o mundo não pela minha perspectiva, mas pela perspectiva dele. A fé é entender que tudo que parece impossível para mim não é impossível para ele. A fé é não me mover mais pela lei da gravidade, mas por uma palavra. A fé é não me mover mais pelos indicativos financeiros do lugar que me cerca, mas por uma palavra. A fé significa que todas as coisas são possíveis àquele que crê. A fé significa pensar o que Deus pensa e falar o que Deus fala. Mas muitas vezes a gente quer viver uma jornada de fé, mas a gente quer se mover por aquilo que a gente acha que é possível. Igreja, olha para mim, o que você acha não vai mudar a tua história, mas aquilo que Deus pensa vai. A palavra de Deus diz: eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Irmão, muitas vezes eu tenho que calar as opiniões que o André tem sobre o que o André está vivendo, para lembrar o André das palavras que Deus liberou sobre ele, porque a minha mente o tempo inteiro tenta me sabotar, dizendo: cara, não vai acontecer, é grande demais, é pesado demais, é caro demais, é desafiador demais, tem gente de menos, tem voluntários de menos, tem pastores de menos, tem suporte de menos, a cidade é muito grande, o desafio é muito grande, os inimigos são muitos, você é pequeno, você está cansado, a sua família precisa de você, mas eu preciso parar de ouvir as opiniões que a minha carne tem e ouvir os pensamentos que o meu Deus já liberou. Eu sou contigo, eu vou cumprir, eu vou fazer, eu vou suprir, eu vou sustentar, eu vou abrir, eu vou calar os seus inimigos, eu vou confundir os que tentarem te confundir, eu vou parar os que tentarem te parar. Eu sou o seu Deus, eu sou o seu Pai, eu sou bom em todo tempo, a minha fidelidade te basta, a minha bondade te guarda. Aleluia. A gente tem que escolher, irmão. Jornada de fé é uma escolha. Ou a gente se move por aquilo que a gente acha, ou a gente se move por aquilo que Deus fala. Vamos ser sinceros, se perguntassem para os discípulos sobre Lázaro, Lázaro jamais teria ressuscitado. A Bíblia diz que Jesus escolhe voltar pelo mesmo caminho que ele tinha ido, e ele quase foi apedrejado por esse caminho. Então os discípulos chegam para Jesus e tentam convencê-lo de não ir. Eles falam: Senhor, já faz 4 dias, Lázaro está morto, não tem mais o que fazer, a gente vai ser apedrejado. Deixa essa ideia de lado. Os mesmos que questionam quando parece loucura, comentam depois que acontece. Cara, você não tem noção. Jesus falou para Lázaro: vem para fora, e ele foi para fora. Irmão, você não está entendendo, já estava fedendo o túmulo, já tinha gente chorando lá de fora, as carpideiras estavam envolvendo a gente, a multidão estava revoltada, a irmã de Lázaro estava revoltada com Jesus, ele se atrasou, estava todo mundo questionando por que ele não veio antes, e ele disse: vem para fora, e Lázaro foi para fora. Irmão, guarda isso. A multidão que questiona os seus milagres vai contar os seus testemunhos.
o ambiente que viu os seus desafios vai contar seus testemunhos. Por isso que a gente tem que escolher. Você quer ficar com a opinião dos homens ou com uma palavra de Deus? Você quer ficar com um sentimento ou você quer ficar com uma palavra de Deus? A Bíblia diz: não nos movemos por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Quantas vezes, irmão, eu tive que enfrentar desafio que aos meus olhos eu falava: caramba, agora não dá, mas eu preciso fechar os meus olhos. E é por isso que você já deve ter percebido, 90% do tempo que eu estou orando, eu estou de olhos fechados. Eu subo aqui e eu já falo: levanta suas mãos, fecha os teus olhos, porque eu estou louco para fechar os meus também. Eu aprendi no meu secreto que quando os meus olhos naturais se fecham, é como se os meus olhos espirituais se abrissem. Eu esqueço que eu estou no auditório, irmão. Isso aqui não é mais Alphaville, não é mais São Paulo. Agora é um lugar fechado com Deus. E Ele tem liberdade de falar e de fluir, de fazer. E a gente esquece que tem uma iluminação controlada por alguém, que tem seguranças ao redor, que a gente está sentado num lugar físico. Por quê? Porque a glória de Deus encheu toda a casa, nada mais importa. O som do céu invadiu o ambiente, nada mais importa. O cheiro de Deus está invadindo todo o ambiente, nada mais importa. Os nossos inimigos permanecem sendo inimigos, os nossos gigantes permanecem sendo grandes, mas o nosso Deus permanece sendo Deus. Não há outro Deus, nunca se ouviu e nunca se viu outro Deus além do nosso, que trabalha para aqueles que nele confiam. Deus é Deus, irmão. Deus é Deus. Mas não dá para discernir um Deus sobrenatural através de olhos naturais. A Bíblia diz que o homem natural discerne as coisas naturais, mas o homem espiritual discerne as coisas espirituais. Declare com autoridade, diga: fé, pensar o que Deus pensa e falar o que Deus fala. Você precisa pensar o que Deus pensa. Seu casamento está em crise, pensa o que Deus pensa sobre o casamento. Seus filhos estão revoltados, é uma fase difícil, pensa no que Deus fala a respeito de filhos. Os meus filhos serão como flechas liberadas sobre as nações, não serão motivo de vergonha. Eles cresceram no caminho do Senhor e não vão se desviar dele. Jesus, eu abençoo os meus filhos para que eles possam ir aonde eu não fui, possam viver o que eu não vivi. Os meus filhos serão maiores que eu, serão mais sábios do que eu, carregarão mais unção do que eu carrego, viverão mais milagres do que eu já vivi. Irmão, você precisa olhar para o teu negócio e pensar o que Deus pensa. Pai, o Senhor é o Deus da provisão. A tua palavra diz que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Eu preciso de tão pouco para romper, mas eu não vim aqui te pedir como favor, eu vim aqui, Pai, acessar a minha herança. Eu sou o teu filho e eu tenho, Pai, liberdade para acessar tudo que eu preciso. A tua palavra diz que o Senhor nunca viu um justo mendigar o pão ou sua descendência passar fome. Jesus, eu acesso hoje a riqueza do tipo de Deus. Eu acesso hoje, Pai, a prosperidade bíblica. Eu recebo hoje uma colheita superabundante. Toda a semeadura que eu já liberei ao longo dos anos, Pai, eu creio que vai vir sobre a minha casa 30, 60, até 100 vezes mais. A tua palavra diz que o generoso prosperará, aquele que dá alívio a outros, alívio receberá. Jesus, eu já fui generoso em tantos momentos, eu anseio pela generosidade bíblica, eu anseio, Pai, pelo transbordo. Abre as comportas dos céus, libera sobre mim, Pai, uma colheita superabundante, para que todos vejam que o Senhor é bom e cuida dos seus em todo o tempo. Eu preciso, irmão, fechar os meus olhos naturais e eu preciso acessar de Deus o que Ele diz na sua palavra. Agora, sabe qual é a crise da nossa geração? Ansiamos por céus abertos, mas permanecemos com a Bíblia fechada. Ansiamos por céus abertos, mas permanecemos com a Bíblia fechada. Toda a palavra que você precisa, toda a liberação profética que você precisa, toda a paz que excede todo entendimento que você precisa, toda a provisão que você precisa, tudo isso, irmão, está disponível na palavra de Deus. A Bíblia não contém Deus, a Bíblia é Deus. Deus quer se despir para você, Deus quer se revelar para você. A Bíblia diz que a glória de Deus está em ocultar certas coisas, e a glória dos reis está em persegui-las. Você vai buscar a Deus e Deus vai responder você. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Aquele que bate, a porta se abre, aquele que procura, encontra. Você está comigo?
Fica de pé no seu lugar, eu quero ministrar sobre você. Não se distrai. Ainda bem que eu vim, Jesus. Quantos receberam algo de Deus aqui nessa noite? De verdade. Sabe, alguns anos atrás eu estava numa igreja chamada Gateway. Ela fica em Dallas, no Texas. Foi a minha primeira viagem, se eu não me engano, para os Estados Unidos. Eu fui participar de uma conferência de liderança. Olha para mim, não se distrai. Tinha um painel de líderes. E nesse painel estava o pastor dessa igreja. Essa igreja é uma das igrejas mais extraordinárias que existem hoje. E estava lá o pastor da Gateway, se chama Robert Morris. E estava o Craig Rochelle da Life Church. Estava o Brian Houston da Houston. E tinha mais alguns outros pastores extraordinários de grandes igrejas. E ele falou algo, irmão, que aquilo ali me impactou tanto. E eu queria liberar isso sobre a sua vida. E eu creio que isso vai mudar a vida de alguém aqui. Você está comigo? Diga amém. Ele abriu o coração dele nesse painel e ele disse, sabe, a gente começou a viver um romper tão grande na igreja. Era tão grande, Danilo, era tão rápido, era tão avassalador, que aquilo começou a me assustar. E aí, pastor, ele disse que ele começou a olhar para aquilo e ele começou a ter, não só temor, mas ele começou a ter medo. Era grande demais. E aí um dia no secreto dele ele falou, Deus, isso é grande demais para mim. E aí ele diz que Deus respondeu para ele, filho, sempre foi grande demais, mas sempre fui eu quem fiz. Guarda isso, irmão. Tudo que é de Deus para a gente sempre é grande demais para a gente, mas é sempre Ele quem faz. Talvez você está vivendo um desafio, e talvez seja o seu desafio que parece grande demais. Você vai dizer para Deus, Deus, esse gigante é grande demais. Ele vai te responder nessa noite, filho, sempre foi grande demais, mas sempre fui eu quem lutei por você. Deus, as afrontas são grandes demais, o inimigo está me cercando de todos os lados, ele está tentando me parar. Filho, as afrontas sempre foram grandes demais, mas sempre fui eu quem poupei você. A mentalidade, irmão, do tipo de Deus, entende que assim como os desafios e tudo que a gente enfrenta, a gente precisa apresentar para Deus. A gente entende que toda a glória do que a gente vai viver também é dele. Deus, essa igreja é sua e a glória é tua. Jesus, esses inimigos que me cercam não são meus e a proteção vai vir do Senhor. Jesus, toda palavra contrária está vindo para tentar me parar, porque eu sou o seu filho. O inferno sabe o quanto você me ama, por isso eu te peço, me guarda, porque eu não sei, eu não posso, eu não consigo, mas o Senhor sabe, o Senhor pode, o Senhor consegue. A minha confiança está no Senhor, a minha dependência vem do Senhor, a minha provisão vem do Senhor. Toda palavra que o Senhor me deu até hoje é o que me sustentou no dia mal. Jesus, tudo que eu tenho foi o Senhor quem me deu, tudo que é bom e eu carrego foi o Senhor quem me deu. Eu amo porque o Senhor me amou primeiro. Eu tenho fé porque a minha fé veio por ouvir a palavra que sai da sua boca. Jesus, eu tenho ousadia porque o Senhor me tornou ousado. Eu caminho em coragem porque o Senhor me deu porção de coragem para enfrentar. A tua palavra diz que os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Jesus, eu descanso em paz, porque o Senhor tem para mim a paz que excede todo entendimento. Eu posso não entender como vai ser, eu posso não entender qual é o final da história, mas eu sei que o meu Pai é um bom pastor e de nada eu terei falta. Podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. A tua vara, o teu cajado me consolam, me guardam, um lugar seguro o Senhor preparou para mim e para minha casa. Mesmo que os ventos sejam fortes, nós não vamos sucumbir. Construir os fundamentos da nossa casa sobre uma rocha inabalável. O Senhor é por nós, quem será contra nós? É o Senhor quem age em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Levante suas mãos, feche seus olhos. Eu quero ministrar sobre você. Mentalidade natural, irmão, sempre busca no natural as respostas. Como eu vou fazer essa semana? Como eu vou pagar essa conta? Como eu vou curar essa doença? Como eu vou resolver esse problema? Mas a mentalidade que está sempre ancorada nas realidades dos céus, ela sempre busca dos céus a resposta. Senhor, eu preciso de uma provisão. Pai, eu preciso de um socorro. Deus, eu preciso de uma resposta. Pai, eu preciso de uma porta. Jesus, eu preciso de socorro. Envia uma resposta. Envia anjos ao redor da minha casa. Guarda os meus filhos. Jesus, guarda o meu casamento. Guarda a minha empresa. Guarda o meu chamado. Pai, guarda o meu coração para que ele não
não se desvie. Eu quero me apresentar ao Senhor com mãos limpas e um coração puro. Jesus, conserva sobre os meus ossos esse fogo por avivamento. A tua palavra diz que o fogo queimará sobre o altar e ele não se apagará. Jesus, eu quero comprar do Senhor colírio para os meus olhos. Jesus, eu quero novas vestes, novos sonhos, novos pensamentos, pensamentos de paz e não de mal. Jesus, eu quero viver no lugar da vergonha, dupla honra, no lugar do medo, ousadia, no lugar de pensamentos de morte, sonhos de vida eterna, palavras de vida eterna. Para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus, a gente já procurou em outros lugares. Nada nos sacia mais do que a tua presença. Não é sobre o que a gente conquista, Pai, tudo isso passa. É sobre o que a gente está se tornando. Eu quero ser mais parecido com você do que eu era antes. Jesus, eu quero te conhecer mais e prosseguir em te conhecer. Jesus, eu quero mergulhar nas suas águas. Pai, eu quero não só ficar com águas nos meus artérios, eu não quero ficar só com águas na minha cintura. Eu quero mergulhar até perder o controle, até que nada mais importe, até que as coisas desse mundo não me dominem, não me governem, não me parem, não me entristeçam. Jesus, eu quero ver o que você vê, eu quero pensar como você pensa, eu quero falar o que você fala. Eu quero falar o que você fala.